Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, é uma alegria mais uma vez ter você conosco nesta manhã. Tenha certeza que a sua vida será impactada. Nós vamos aprender algo sobre ação e reação. Quando você age, Deus reage. Quando você se aproxima, Ele também se manifesta na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você através desta mensagem. Assista esse programa, convide mais alguém, acompanhe esta palavra e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Eu ouço algumas pessoas dizendo, ainda no mundo cotidiano, que às vezes não sabem como se aproximar de Deus, não sabem como encontrar, como sentir esse Deus. Ainda vemos não poucas, mas muitas pessoas que ainda dizem: eu queria conhecer esse Deus que você conhece, eu queria ter esse Deus que você tem, eu queria sentir isso que você sente. E eu quero dizer uma coisa para você, né? Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é o dono de todas as coisas. Ele pode apenas com uma palavra mudar toda a história, toda a situação. Mas eu quero dizer uma coisa assim para que você guarde no seu coração. Deus pode mudar qualquer coisa. Ele é dono do tempo, Ele é dono do ouro, da prata, Ele que criou a terra, Ele é o dono do universo, enfim. Mas Deus, para mudar a minha e a sua história, para mudar a minha e a sua situação, Deus, Ele age mais, não pela sua soberania, não porque Ele é Deus, mas Ele age mais através das minhas atitudes do que através da soberania de Deus. Toda vez que você age, Deus reage. Toda vez que você faz, Deus responde. Toda vez que você glorifica, Deus se levanta. Toda vez que você se apresenta, Ele te observa. Toda vez que você ora, Ele recolhe as suas orações. Como que eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso estar mais próximo de Deus? Eu vou falar para você. Para você, às vezes, comprar uma casa, você precisa de um corretor, precisa de um intermediário. Para você, às vezes, comprar um carro, você precisa de alguém também que faça toda a documentação. Às vezes, para uma bolsa de estudos, também alguém tem que intermediar para você. Às vezes, irmãos, até emprego, né? Que alguém precisa me indicar, eu preciso de uma carta de apresentação, é o amigo, é o QI, quem indica, alguém precisa indicar, né? E por que não dizer até namoro, né? Fala bem de mim ali para aquela moça, né? Fala bem de mim para aquele moço lá, né? Então, você que é amigo dela, você não podia me apresentar para ele ou para ela, né? Sempre tem alguém que é o nosso abençoador, alguém que nos abençoa e nos apresenta aquilo que a gente quer. Irmãos, com relação a Deus, também não é diferente. A Bíblia diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Se você quiser chegar a Deus, existe um mediador que você tem que passar por ele, e o nome dele é Jesus Cristo. Você tem que clamar pela intervenção dele. Ele vai intervir na sua vida através do nosso Deus. Então, se você quer se chegar a Deus, clame ao Senhor, mas clame a Jesus. Ele é o seu intermediário, Ele vai apresentar ao Pai. Diga sempre em nome de Jesus, clame sempre em nome de Jesus, e Ele vai apresentar as suas petições, a sua situação ao nosso Deus.
Irmãos, uma coisa ainda para que você tem que fazer, para que você se aproxime de Deus. Tem algumas coisas que você tem que tirar da sua vida. Primeiro, você arrumou o intermediário, o nosso mediador, que é Jesus. E agora, para Ele te apresentar, para que você se achegue a Deus, você tem que tirar algumas coisas. Você tem que tirar da sua vida tudo que desagrada a Deus, tudo que te separa de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se você quer se chegar a Deus, se você quer ter as suas orações recebidas, se você quer ter suas orações ouvidas, você precisa santificar a sua vida. Você precisa tirar da sua vida tudo que desagrada ao Pai. A Bíblia diz no livro de Isaías 59, verso de número 1: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir, mas as suas iniquidades, as nossas iniquidades, fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado e minha amada: se santifique, faça jejum do pecado, se desvie do mal, experimente ficar sem pecar um dia, uma semana, um mês, e você verdadeiramente vai perceber que o Espírito Santo de Deus vai se aproximar de você. E tem umas coisas que você precisa colocar. Tem coisa que você precisa colocar. Olha só, a Bíblia diz que para que você se achegue a Deus, você precisa agradar a Ele. Você precisa agradar ao Pai. E eu quero dizer para você, como que você vai agradar a Deus? Como que você vai deixar Ele feliz com você? Para que Ele possa receber as suas orações, para que Ele possa realizar milagres na sua vida. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você entendeu, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se você quer agradar a Deus, se apresente diante dele com fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fazendo isso, meu amado e minha amada, cada vez você estará mais próximo desse Deus, cada vez você estará mais próximo do Pai. E aí às vezes você assim até conseguiu se aproximar de Deus, talvez um tempo da sua vida, talvez alguns dias da sua vida, você conseguiu estar próximo de Deus, mas parece que as coisas esfriaram, parece que as coisas mudaram, e aí você fala: como eu faço para me aproximar de Deus, mas para permanecer com Ele, para ter um relacionamento constante com Ele? Eu quero estar constantemente, não só um culto, não só um encontro, não só uma noite, eu quero estar com Deus constantemente. Como que você tem que fazer? Como que você tem que fazer, irmãos, para você continuar constantemente com Ele? E aí vem as respostas, irmãos. Para você não só se aproximar, mas para você continuar ao lado dele, para você continuar caminhando com Ele. Primeira coisa, você tem que manter a sua santificação, afastando-se todos os dias do pecado, todos os dias das iniquidades. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer que você obedeça a palavra, Ele quer que você pratique, Ele quer que você tenha ela escondida no seu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Afaste do pecado, irmão, afaste das iniquidades. Como que eu vou me afastar, pastor? Como que eu posso fazer isso? Como que eu vou conseguir obedecer? Como que eu vou conseguir manter minha santificação? Está
resposta está na Bíblia. A Bíblia diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 5, porque pela palavra de Deus e pela oração se santifica toda criatura. Você quer permanecer santo? Viva da palavra, coma a palavra, se alimente com a palavra, busque a palavra e busque a oração, clame pela oração. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, 5, pela palavra e pela oração toda criatura é santificada. Você quer saber como ficar santo? Palavra, oração, palavra, oração, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Você quer saber uma outra coisa para você manter um relacionamento com Deus todos os dias, constantemente? Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque toda a sua vida nas mãos de Deus. Coloque tudo que te rodeia nas mãos de Deus. Coloque as suas emoções nas mãos de Deus. Coloque os seus sentimentos. Coloque a sua família. Coloque a sua vida material. A Bíblia diz no Salmo de número 37, verso 3, 5, 7: confia no Senhor, entrega o teu caminho e descansa. Confia nele, entrega todas as suas aflições, todas as suas situações nas mãos do Senhor. A Bíblia diz ainda, irmãos: trazei todos os dízimos à casa do Pai e fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que advenha a abastança. Olha só, é a única, guarde bem isso que eu vou te falar, é a única parte da Bíblia que Deus diz o seguinte: fazei prova de mim. Em nenhuma outra parte. Os teólogos de plantão sabem que quando você prova a Deus, você na verdade está tentando a Deus. Mas nesse texto, Deus fala o seguinte: fazei prova de mim, eu vos abrirei as janelas dos céus. Coloque tudo nas mãos dele. Você tem que agradar ele, você tem que ter fé que ele vai operar um milagre na sua vida. Você quer saber uma outra coisa para você manter um relacionamento com Deus? Você quer saber uma outra coisa? Primeiro, continua se santificando. Segundo, coloca tudo nas mãos dele. Terceiro, irmãos, esse daqui hoje vai ser esclarecimento: amar o seu próximo. Se você quer manter um relacionamento com o Senhor, ame o seu próximo. Mas quando eu estou falando do seu próximo, irmãos, é do seu amigo e do seu inimigo. Você tem que amar o seu amigo e o seu inimigo. Muita gente acha e tem uma ideia errada de amor, né? A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 44, a Bíblia diz: amai os vossos inimigos e bendizei os que te maldizem. Olha só, amai os vossos inimigos. E eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã e meu irmão. Talvez você até hoje achou que amor era uma coisa natural, acontecia. Você conheceu o seu marido, a sua esposa, e naturalmente aconteceu aquele amor. Naturalmente aquilo se formou. Eu quero te dizer uma coisa: antes de sentimento, antes de amar, amar é uma decisão. Você tem que decidir amar. Você tem que tomar a decisão para amar. E eu provo isso para você à luz da palavra. À luz da palavra. A Bíblia diz que no livro também de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 37 e 39, os dois grandes mandamentos deixados por Jesus. Ele diz assim: amar a Deus com toda a tua intensidade, com toda a tua força, com toda a tua capacidade, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ele diz amar, é um mandamento. E diz o segundo mandamento no verso de número 39: e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amor é um mandamento. Você tem que decidir amar. Antes, não é algo que acontece naturalmente. Você vai ter que orar por isso, você vai ter que buscar por isso. E o Espírito Santo de Deus vai fazer brotar esse amor no seu coração. Vai fazer nascer. Eu não estou gostando mais, eu estou sendo contrariado na minha casa, estou sendo contrariado com o meu esposo, com a minha esposa. Irmão, continue orando.
vai buscando. É uma decisão. Você decidiu amar. Ah, não, mas ele está com alguns vícios, ele está com algumas manias. Irmão, vai orando, vai buscando. Quando você não consegue falar de Jesus para a pessoa, fale da pessoa para Jesus. Fala para o Senhor, no seu momento de joelho, se ajoelha e fala: Pai, olha só aquela criatura, Senhor, que o Senhor formou. Eu amo tanto, poderia amar mais. Ó Deus, entra com providência. Mas é uma decisão, irmãos. Você tem que decidir te amar. E a Bíblia diz ainda, irmão, para fechar o amor aqui, a Bíblia diz ainda, no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 20. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, lhe dê algo para comer. Se ele tiver sede, lhe dê algo para beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai deixar ele ou ela de cabeça quente. Ele podia fazer de tudo para descontar essa ofensa, mas ele está me dando algo para comer, me dando algo para beber. Eu só fiquei de cabeça quente, não estou entendendo mais nada. Esse evangelho é ilógico. Eu não entendo esses cristãos, eu não entendo esses crentes. Falei tão mal, ofendi tanto a minha esposa, ofendi tanto meu esposo, e ele está com esse carinho, com esse amor. Deus vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça desta pessoa. Amor, irmão, antes de sentimento, é uma decisão. Tome essa decisão de amar o teu próximo, é quem está junto de você. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso que eu falei não é muito fácil não, irmãos. Isso é difícil de fazer. Amar o inimigo, amar aquele que te ofende, renunciar à carne, renunciar ao pecado. Isso não é muito fácil, não. Às vezes até você chegar com fé, a situação está contrária, a situação está adversa. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou agradar que eu não estou com muita fé? Irmãos, mas eu quero te dizer, existe um galardão. Se você fizer tudo isso, se você conseguir chegar a Deus com fé, amando os seus amigos e seus inimigos, se desviando do pecado, se desviando da iniquidade, glorificando o nome do Senhor, orando, clamando, buscando a palavra, agora eu vou falar dos resultados que você vai ter. Agora eu vou falar das bênçãos que Deus vai operar na sua vida. Agora eu vou falar. Primeiro resultado, irmão, se você fizer tudo isso, primeiro resultado, você terá a presença de Deus na sua vida. Deus estará presente na sua vida. Haverá a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, ela simboliza direção e segurança. Você sabe onde ir e você sabe que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Você sabe que até podem ter um melhor currículo, pode ter a melhor aparência, pode ter uma melhor idade, pode ter uma melhor indicação, mas em todas as coisas você é mais do que vencedor, porque você tem a presença do Senhor. Melhor do que as bênçãos é a presença do Senhor. Melhor do que os milagres é a presença do Senhor. Eu quero é a tua presença na minha vida, eu quero é a tua presença na minha família. Você terá a presença do Senhor. E a presença de Deus, irmãos, além de direção, além de segurança, ela simboliza também proteção. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo de número 115, verso também de número 15, a Bíblia diz: não toquei nos ungidos do Senhor. Você não pode ser tocado. Você é intocável. Você tem a presença do Senhor. O inimigo fica ao derredor, mas ao seu redor está o Senhor. Ele tenta chegar, mas antes ele tem que passar pela presença. Antes ele tem que passar pelo Senhor. Então você fica intocável. É intocável. E além da presença, irmãos, além da presença, se você obedecer, se você amar, se você renunciar ao pecado, à iniquidade, Deus vai te dar sabedoria. Você será uma pessoa sábia. Você será um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa sábio. E sabedoria, irmãos, sabedoria de Deus. O conceito de sabedoria é uma inteligência
inspirada por Deus. Ninguém vai entender por que você está decidindo isso, ninguém vai entender por que você está fazendo isso, mas Deus está te dando sabedoria. Eu não sei porquê, mas eu vou por aqui. Eu não sei porquê, mas eu quero fazer isso. Mas não é assim não, mas Deus está me dando sabedoria. Se você tiver a presença, se você se aproximar do Pai, Deus vai te dar sabedoria. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 7, a sabedoria, Salomão dizendo, a sabedoria é a coisa principal da nossa vida. Adquire, pois, a sabedoria. Ele diz, as riquezas são bons, os cargos, as posições, mas melhor de tudo é a sabedoria de Deus, porque através dela, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar relacionamento. Busque a sabedoria, e para ter essa sabedoria, você precisa da presença de Deus. Além da presença, irmãos, além da sabedoria, tem uma outra coisa que Deus vai te dar, se você também se aproximar dele. Ele vai se chegar a você, né? E vai te dar presença, vai te dar sabedoria. Ele vai te dar mais uma coisa, ele vai te dar a terra. Deus vai te dar o domínio sobre a terra. Tem muita gente que tem uma ideia equivocada, irmãos, mas a Bíblia também diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26, a Bíblia diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Você vai dominar nessa terra, você vai ter domínio sobre a terra. Tem muita gente que fala assim, irmão, uma ideia equivocada. Tem muita gente que tem uma ideia distorcida e fala assim, o mundo não tem nada para nós. O mundo não tem nada para nós. Eu quero dizer uma coisa para você, queria fazer um esclarecimento aqui. O mundo que não tem nada para você é o mundo do pecado. É aquele mundo dominado por Satanás. Mas o mundo que Deus criou tem muita coisa para você aqui. Tem muitas bênçãos para você. A Bíblia diz, se quiseres e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Você nasceu para dominar. Deus te elegeu para dominar. A Bíblia te garante que você vai herdar a terra. Deus vai te dar presença. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar a terra. E tem uma outra coisa que Deus vai te dar. Deus vai te dar poder nesta terra. Você vai fazer as obras que Jesus fez. Vai expulsar demônio, vai colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E a Bíblia diz que ainda fará outras maiores. Deus vai te dar poder. Busque a Ele, chegue-se a Ele, se aproxime dEle, agrade a Ele, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 19, ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada, nenhum dano vos chegará. Eu quero te dizer, Deus vai te dar poder. Talvez você está sentindo uma aflição, talvez você está sentindo uma angústia no seu coração, mas se você estiver próximo ao Senhor, se você estiver próximo ao Pai, você, em nome de Jesus, vai dar uma rajada de glória a Deus e aleluia, e esse mal vai ter que sair por terra, vai ter que cair, e o nome dele vai ser glorificado, porque Deus vai te dar poder. Eu quero te dizer agora, para fechar minha palavra, Deus vai te dar a tua presença, Deus vai te dar sabedoria, você será um homem e uma mulher sábio. Deus vai te dar domínio sobre a terra, e você vai comer o melhor dessa terra, e Deus vai te dar poder. E por último, irmãos, Deus vai te conceder. Deus já pagou o preço, você foi comprado com alto preço. Deus vai te dar a vida eterna, Deus vai te dar a salvação. A Bíblia diz no livro de Efésios 3, verso de número 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais do que pensamos ou pedimos, Ele é poderoso para
aquilo que não desceu ao seu coração, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem desceu ao seu coração, é aquilo que Deus tem preparado para você, é aquilo que Deus tem gravado para você. E a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 12, e em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, a salvação. Talvez vão te dizer, vamos lá na religião tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é o copo d'água, é isso, é aquilo. Irmão, a Bíblia diz no livro de Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, é só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem outro igual, não existe outro caminho, irmão. Ah, mas todos os caminhos levam... Não existe isso, irmão. Só existe um caminho, Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer uma coisa, Deus deu o seu único Filho para que você e eu fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos alcançados. Numa determinada feita, uma analogia, um homem que era responsável para abrir uma ponte e fechar uma ponte. E sobre essa ponte passava um trem, e abaixo dessa ponte passava um navio. Cima da ponte passava um trem e abaixo da ponte o navio. O fato é que esse homem tinha o serviço, a responsabilidade de erguer a ponte quando o navio vinha passando e de abaixar a ponte quando o trem viria passando. Uma determinada ocasião, esse homem levou o seu filho, o seu único filho, para mostrar o serviço que ele fazia. Uma determinada feita. E chegando lá, essa criança ficou brincando, esse filho, e ele então ergueu a ponte e o navio vinha passando e aquela criança ficou observando e brincando. E de repente, essa criança então saiu de próximo do pai, de perto do pai, e o trem se aproximava. O trem estava chegando com muitos passageiros, muitas pessoas dentro daquele trem. Aquele homem então procura aquela criança e quando ele percebe, ele vê que aquela criança estava nas engrenagens da ponte. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele não abaixava a ponte e milhares de pessoas seriam mortas, ou ele abaixava a engrenagem e o seu filho seria espremido no meio da engrenagem. Aquele homem tomou a decisão e abaixou a engrenagem. O trem passou, as pessoas se salvaram, mas o seu único filho foi sacrificado. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Deu o seu único filho para que eu e você fôssemos salvos, fôssemos alcançados pela graça de Deus. Eu creio que esta palavra falou muito ao seu coração. Quando você se aproxima de Deus, Ele derrama sobre a sua vida a presença, o poder, a sabedoria e, sobretudo, a sua salvação eterna. Eu tenho certeza que hoje você vai entender o que estava te distanciando do Pai, o que estava te distanciando do Senhor. E para selar esse momento, eu queria fazer uma oração junto com você. Curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato, estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482.
Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.